A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até onde você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, e João 15, 15, veja o benefício que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja Orientação, de ministrar 22 livros e capítulos com orações, de ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos, do Senhor e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja Santos. Escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciada mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como a ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o Evangelho do Senhor, e a verdadeira palavra, o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada
sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38, 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja Vida Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar contigo, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. Em nome muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desse livro da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus do Cristo. Eu me peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. Eu dou glória e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos os dois primeiros livros de hoje. Para logo após dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O primeiro livro de hoje é o livro de Judas, contém um capítulo. E o segundo livro é o livro de Gênesis, com 50 capítulos. Judas, com um capítulo, contém 25 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, guardados no Senhor Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos ao livro de Gênesis, vamos ao capítulo 32. Gênesis, capítulo 32, é o segundo livro de hoje, que contém 32 versículos. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te o teu nome, mas o homem respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi o Senhor Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Sai o sol quando ele transpor Peniel, e manejava de uma coxa,
e manquejava, perdão, de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril, que está sobre a articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração 4. Seja muito bem-vinda, Mônica Pires, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Escolhe o número de 1 a 70 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através de sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração nesse momento. Vamos à oração. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Gratidão pela presença de cada um de vocês. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número ímpar. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. O livro é o livro de Romanos para esses rebanhos, com 16 capítulos. Capítulo 14. Romanos, capítulo 14, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. Romanos, capítulo 14, contém 23 versículos. A tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo. Em questão discutíveis, um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, pois o Senhor Deus recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, e estará firme, pois poderoso é o Senhor Deus para afirmar. 1,69, 2,70, 1,69, 2,70. 1 Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 6. Primeira Coríntios, capítulo 6, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 6 contém 20 versículos. A imoralidade sexual, todas as coisas que são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Senhor Deus, porém, destruirá ambos, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora, o Senhor Deus que ressuscitou o Senhor, Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará pelo poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e o farei membros de meretriz, não por certo? 35 e 36, 35 e 36. Salmos com 150 capítulos. Salmos 133. Para o rebanho santo de número 35 e 36. 133, que contém 3 versículos. Quão bom e quão suave é o que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64, livro 3 João com um capítulo. Que contém 15 versículos. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir o que meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Ele perante a igreja deram testemunho do seu amor. Se encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram nada aceitando dos gentios. Portanto, os tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade.
961, 10 e 62, 961, 10 e 62. Vamos ao livro. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Contém 17 versículos. A infidelidade de Judá, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Senhor Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fez isso, o que vale, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, e de sorte que ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. A paz e a graça do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Geraldo, seja muito bem-vindo. Gratidão pela tua presença. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Para você que escolheu ser parte desse rebanho. O livro é o livro de Hebreus para a sua meditação hoje. Hebreus. Vamos ao capítulo. Capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Que contém 39 versículos, exortação à perseverança. Hebreus capítulo 10, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Exortação à perseverança, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue do Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa do Senhor Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Glórias ao Senhor Deus. Escolha você também ser parte desse rebanho, número de 1 a 70, para você receber todos os dias um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Cantares. Rebanho 5, 65, 6 e 66. Vai meditar no livro de Cantares. Vamos ao capítulo. Capítulo 4. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Cantares com capítulo 4 para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Cantares, capítulo 4. Seu número hoje, Joelma, foi o primeiro a sair. Cantares, capítulo 4, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Sim, Israel, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhe um número de 1 a 70, porque você vai receber um livro através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falará ao seu coração nesse momento. Você escolhe o número de 1 a 70 para você fazer parte desse rebanho, Israel. E assim, todos os dias, aquele número, você recebe um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Para quem escolheu ser parte do rebanho 5,
ou do rebanho 65, ou do rebanho 6, ou do rebanho 66, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 4, nesse momento. Cantares, capítulo 4, que contém 16 versículos, e por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempos, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo, para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. O número 1, Israel, foi sorteado já. 1 Coríntios capítulo 6 é o livro que você vai meditar nesse dia. No final da live, eu também faço o sorteio no qual você mentaliza o número de 1 a 22 e pede para o Espírito Santo falar ao seu coração através do número que você mentalizou. Aí eu sorteio também mais um livro e um capítulo, que é uma resposta para o seu coração através do número que você mentalizou. Cantares, capítulo 4, que contém 16 versículos. Opressão, trabalho e tribulação. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. O jovem pode ter saído do cárcere para reinar ou pode ter nascido sobre o seu reino. Vi que todos os que viviam e andavam debaixo do sol seguiam o jovem, o sucessor do rei. Todo o povo que ele dominava era sem conta, mas os que lhe sucederam não se agradaram do sucessor. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Glórias ao Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46. Você que escolheu ser parte desses rebanhos, de um desses rebanhos, vai meditar no livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo de número 25, 65, 25, 45, 26 e 46. 1 Pedro, capítulo 2, que contém 25 versículos. O bom procedimento santo. Amados, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. O vosso procedimento de um gentio seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem o Senhor Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, e aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. De 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Contém 24 versículos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homens algum, mas pelo Senhor Jesus o Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus o Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século do mal, segundo a vontade do Senhor Deus, nosso Pai. 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Jeremias com 52 capítulos.
capítulo 4, Jeremias, capítulo 4, para o rebanho são de número 17, 53, 18 e 54. O capítulo 4 contém 31 versículos. Glórias ao Senhor Deus. Jeremias capítulo 4. Se voltareis, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Se tirareis as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. E se realmente em justiça e em retidão jurares como vive o Senhor, então nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós campo novo e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Homem de Judá e habitante de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem a apague por causa da malícia das vossas obras. Trinta e três, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2. Contém 26 versículos. O bom soldado de Cristo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que o Senhor Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra do Senhor Deus não está presa. 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 4, Eclesiastes, capítulo 4. Contém 16 versículos. Opressão, trabalho, tribulações. De novo voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos e eles não têm consolador. O poder está do lado dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que julgueis mais felizes os que já morreram do que os que ainda vivem. Melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi de todo o trabalho, toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Glórias ao Senhor Deus. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Livro de Números com 36 capítulos. Capítulo 13. Números, capítulo 13. Contém 36 capítulos. Números, capítulo 13, contém 33 versículos. O relato dos espias, a fim de 40 dias, voltaram
de espiar a terra. Vieram Moisés a Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel. No deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles, bem como a toda a comunidade, mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste, nela verdadeiramente manam leite e mel, este é o seu fruto. Vinte e nove, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Seja muito bem-vindo, Alex Davi, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que você possa ser muito abençoado nesse momento. 29, 41, 30 e 42. Vamos ao livro. 1 Reis, com 22 capítulos. Vinte e dois. 1 Reis, capítulo 22. Para o rebanho são de número 29, 41, 30 e 42. Vinte e dois contém 54 versículos. Josafá e Acasias. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá. No 4º ano de Acabe, rei de Israel, era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sile. Andou em todos os caminhos de seu pai Asa, e não se desviou deles, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incensos nos altos. 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. 1 Timóteo, com 6 capítulos. Capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. O capítulo 3 contém 16 versículos. Os deveres das mulheres santas. Quero que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir ao Senhor Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Glórias ao Senhor Deus. 23, 47, 24 e 48. Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 3. Tito, capítulo 3. Contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Lembra-lhes de que se sujeitam aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém difame, não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens,
31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Ruth com 4 capítulos. Capítulo 4. Ruth, capítulo 4, que contém 22 versículos. São estas gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmon, Salmon gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Segunda João com um capítulo. Segundo João com um capítulo, que contém 13 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é, tempo, quantidade e matemática e números, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim também trazer a presença do Senhor Deus, levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Segunda João com um capítulo, que contém 13 versículos. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebamos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus Cristo vem em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Glórias ao Senhor Deus. É a Bíblia tempo, números, quantidade e matemática. Você tem que estudar a Bíblia somente. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rian, sofredor, que você possa ser muito abençoado pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença, pela sua colaboração e participação também. Antes de eu dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos números de hoje, eu irei apresentar mais uma de nossas denúncias que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9.
João capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas capítulo 6, versículo 40. João capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14. Foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, alegria, graça, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @igreja 70 Santos, que todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo e poderoso nome. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. E o penúltimo livro de hoje é o livro de Lamentações,
Amém, Ivanete, seja muito bem-vinda com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lamentações com cinco capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 4, Lamentações, capítulo 4, é o penúltimo livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo 4 contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é número, tempo, quantidade, é matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também entender a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, para junto de você, seja onde você estiver, para você interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, também levar a presença do nosso Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Lamentações, capítulo 4, que contém 22 versículos. Como se escureceu o ouro e como se mudou o ouro fino e bom. As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obra das mãos do oleiro, até os chacais abaixo o peito, e dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede do céu da boca. Os meninos pedem pão, mas ninguém lhes dá. Glórias ao Senhor Deus. E o último livro de hoje é o livro de Isaías, com 66 capítulos. Capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Contém 6 versículos. Naquele dia dirás, graça te dou ao Senhor. Ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Certamente, Senhor Deus, é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vós tirareis águas da fonte da salvação. Direis naquele dia, dai graça ao Senhor, invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos, contai como excelso é o seu nome. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou o 7 vai meditar no livro de Judas com um capítulo. Você que mentalizou o 8, Gênesis capítulo 32. Você que mentalizou o 11 vai meditar no livro de Romanos capítulo 14. Você que mentalizou no 14 vai meditar no livro de 1 Coríntios capítulo 6. Você que mentalizou o 21 vai meditar no livro de Salmos. Salmos capítulo 133, você que mentalizou no 3, vai meditar no livro de 3 João. Você que mentalizou o 16, vai meditar no livro de Malaquias capítulo 2. Você que mentalizou o 15, vai meditar no livro de Hebreus capítulo 10. Você que mentalizou o 12, Cantares capítulo 4. Você que mentalizou o 9, 1 Pedro capítulo 2. Você que mentalizou o 22, Gálatas capítulo 1, você que mentalizou o 1, Jeremias capítulo 4, você que mentalizou o 4, 2 Timóteo capítulo 2, você que mentalizou o número 5, vai meditar no livro de Eclesiastes capítulo 4, você que mentalizou o 18, vai meditar no livro de Números capítulo 13, você que mentalizou o 6, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 22. Você que mentalizou o 13, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou o 10, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Você que mentalizou o 2, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 4. O 20 vai meditar no livro de 2 João, com um capítulo.
Você que mentalizou o 17, Lamentações capítulo 4. E você que mentalizou o 19, Isaías capítulo 12. E eu já vou repetir os números que foram sorteados, mas antes eu irei ler mais um de nossos desafios que as igrejas e canais estão apresentando para todos vocês. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais. Primeira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 11, Romanos 14, o 14, 1 Coríntios 6, o 21, Salmos 133, o 3, 3 João, o 16, Malaquias 2, o 15, Hebreus 10, o 12, Cantares 4, o 9, 1 Pedro 2, o 22, Gálatas 1, o 1, Jeremias 4, 7, Judas, o 8, Gênesis 32, o 4, 2 Timóteo 2, o 5, Eclesiastes 4, o 18, Números 3, o 6, 1 Reis 22, o 13, 1 Timóteo 3, o 10, Tito 3, o 2, Ruth 4, o 20, 2 João 17, Lamentações 4 e o 19, Isaías capítulo 12. Atenção a todos vocês que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana. Das 5 lives das semanas serão sorteadas quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives durante a semana. E dessa maneira o Senhor pode testificar e falar uma palavra ao seu coração. Você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome. Confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Mateus capítulo 12, Colossenses capítulo 2. E o meu muitíssimo, amém. E depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar se instruindo na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade dos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na arroba IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas.
para vocês adquirir conhecimento material de trabalho para fazer a sua para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais. Incline as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeiro ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado. Em uma das redes sociais, a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente dos segmentos de fé espiritual e religioso, desde que pregue 100% das escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.